Agora o assunto é o seu direito aqui no Ver Mais. É porque a mediação e a arbitragem têm sido cada vez mais procuradas para solucionar conflitos sem precisar acionar a justiça. Isso também é tema discutido num evento que acontece em Chapecó amanhã. E para falar mais sobre o assunto, nós recebemos a advogada e professora do curso de Direito da UNOESC Chapecó, Darleia Palma Machello, e o professor de Direito do Centro, o professor e diretor do Centro de Mediação e Arbitragem, André Fossá. Boa tarde aos dois, muito bem-vindos ao nosso programa. Fiquem bem-vindos aqui na Casa do Ver Mais. Para a gente começar esse papo, eu não sei qual dos dois que pode responder, a diferença, né? A gente fala de mediação, arbitragem e conciliação. Exato. Né? Qual é a diferença entre esses três termos? A mediação, a conciliação e a arbitragem, elas têm em comum o procedimento extrajudicial. Então, esses três conceitos, essas três ferramentas de resolução de conflitos, elas se desenvolvem fora do Poder Judiciário. E isso cresceu e está crescendo cada vez mais no Brasil a partir de 2015. Nós tivemos a reforma do Código de Processo Civil, a Lei 13.140 de 2015 e a reforma da Lei 9.307 de 96, que tratava da arbitragem. Então, veja que não é um assunto recente. A arbitragem ela existe desde 96. Mas com mais força após a reforma. E é excelente porque você resolve o conflito fora do Poder Judiciário, de uma forma rápida, segura, conforme a lei, e de uma forma mais cordial, né? Essa é a intenção da mediação, conciliação e arbitragem. Darleia, e o que isso resolveu desde esse tempo que tem sido aplicado isso no Brasil, né? Assim, a gente fala em números exorbitantes na justiça, né? Sim. Nós temos percebido uma vantagem muito grande com relação ao tempo na demora da resolução desses litígios que se tem no dia a dia, né? As pessoas têm inclusive uma ideia, e isso é verídico, de que vamos entrar no judiciário, vai demorar muito tempo, e com essas formas diferenciadas que nós temos aqui de resolução, as pessoas conseguem o seu objetivo, que é resolver problemas que são do seu dia a dia, em matérias de diversos assuntos jurídicos, de uma forma mais célere, né? Então nós temos aí um grande número de êxito nessas sessões que já acontecem, né, aqui em Chapecó inclusive, e esperamos que com essa divulgação um pouco maior agora, se obtenha cada vez mais esse crescente número de melhorias com relação ao tempo, principalmente, que se leva na solução de conflitos. Tem uma média para a gente dar um exemplo aí para o telespectador? Olha, depende. Nós temos, porque existem maneiras judiciais e extrajudiciais de inserir mediação e conciliação. A mediação, por exemplo, ela é muito utilizada hoje em processos de direitos de família, né? Então, se ingressa com um processo no fórum, por exemplo, e se designa uma sessão de mediação, que hoje em dia é feita aqui em Chapecó com auxílio das universidades e que é composta por equipe multidisciplinar. Então, tem ali alguém do direito, da psicologia, do serviço social, e essa sessão ela é designada para um tempo de mais ou menos um mês, até menos às vezes, né? E se não obtido resultado satisfatório nessa sessão, aí segue o processo normal. E nós iremos implantar agora, o que é essa novidade que nós trazemos, essa forma extrajudicial, e nós esperamos que seja num tempo mais célere ainda. Pois é, então de alguns anos para um mês? Exato. É muita coisa, né? Exato. A arbitragem, a Lei 9.307, prevê um prazo, uma estimativa de 6 meses, né? Então, você veja, vamos usar um caso prático até para o telespectador entender. Nós temos um conflito, por exemplo, isso falando de arbitragem. Nós temos um conflito envolvendo uma obra de engenharia, por exemplo. E pode ser qualquer questão técnica, enfim. A arbitragem... Por exemplo, eu comprei um apartamento, tem algum problema na... Exato. E tem algum problema estrutural, enfim, envolvendo engenharia civil. A arbitragem, ela entende que ninguém melhor, por exemplo, do que alguém técnico para resolver aquele conflito. Então, nesse modelo da arbitragem que a lei trouxe e o Centro de Mediação e Arbitragem vai trabalhar, por exemplo, você escolhe um árbitro da tua confiança, eu escolho um outro árbitro da minha confiança, pode ser um engenheiro, por exemplo, civil, e esses dois árbitros vão escolher um terceiro, que aí vai ser o presidente, vai ser quem vai conduzir o procedimento. E a lei traça esse período de 6 meses, e aí esse tribunal arbitral, e a lei diz, olha só que importante isso, a lei diz que o árbitro é um juiz de fato de direito, vai conduzir o procedimento, e ao final vai proferir uma sentença arbitral que vale tanto quanto o Poder Judiciário. Né? Então, até mesmo pela condução do procedimento, como ela é ampla, o tribunal arbitral pode fazer inspeção no local, por exemplo, se for um técnico pode dispensar uma perícia.
Então isso é o moderno, né? Tá, você me falou que um engenheiro pode ser um árbitro, né? Exato. Quem que pode ser um árbitro nesse caso? Tem que ter um curso superior ou é alguém que conhece tecnicamente do assunto? A lei, ela traça que, obviamente, tem que ser uma pessoa capaz e de confiança das partes. Mas as instituições, e aí o Centro de Mediação e Arbitragem traz isso, tem um código de ética para isso. Então, para ser árbitro daquela instituição, precisa preencher um formulário e passar por um requisito, né, uma avaliação. Né? E ninguém melhor, e essa é a intenção do legislador, ninguém melhor do que a própria parte para escolher quem vai fazer o julgamento. E a imparcialidade disso, e existe um rito próprio, por exemplo, de impugnação de árbitro, por exemplo, a transparência disso é acreditada justamente nessa formação desse tribunal arbitral. Né? Então, porque cada parte escolhe um árbitro e haverá um terceiro para isso, né? E aí Mas não é necessário curso, formação? Formação acadêmica, sim. É necessário formação acadêmica até mesmo para poder desenvolver o procedimento de uma forma jurídica e legal. Mas o né? curso nessa área não, especificamente? Não, nessa área não. Não há, e isso é importante que se frise, não há no Brasil um órgão oficial credenciador de árbitro, por exemplo, e nem de mediador. Né? Não existe esse credenciamento, não há um órgão oficial. A gente falou do árbitro e o mediador era mais ou menos dessa mesma forma? Ou o que pode ser? Também pode ser um engenheiro, no caso? A lei traça, a lei da mediação, a lei 340, diz que o mediador ele tem que ser capacitado para fazer mediação. Então, essa capacitação envolve, sim, um curso superior. Aí já existe? Já existe, sim, a mediação sim, mas também não há um órgão oficial. E isso que nós estamos falando é mediação extrajudicial. Porque a mediação judicial, sim. Você veja que a diferença, extrajudicial fora do judiciário. E a mediação judicial, sim, é aquela que você entra com um processo, por exemplo, e aí o novo Código de Processo Civil traz essa mediação para dentro do processo judicial, e aí sim, o mediador judicial tem que ter a formação do Conselho Nacional de Justiça, com uma grade completa. Né? E tem que ser cadastrado, enfim, a mediação extrajudicial não segue isso. O que vocês vão discutir nesse evento amanhã e quem que pode participar? Olha, o evento ele é destinado à população em geral, além das pessoas, claro, que têm formação jurídica, advogados, acadêmicos em direito. E a ideia é a seguinte, a UNOESC já há alguns anos faz um evento por ano, que é esse seminário de direito constitucional. E atrai, com esse viés constitucional, alguns temas que são importantes. Nesse ano foi escolhido o tema de mediação, arbitragem e conciliação, justamente para trazer essa ideia nova desses conceitos que podem ser vinculados ao que prevê a Constituição, que é a nossa norma maior, digamos assim, no Brasil. Amanhã nós teremos o evento, então, tanto pela manhã quanto à noite, com palestrantes, trazendo essas ideias sobre mediação, arbitragem, conciliação, explicando as diferenças, trazendo como tudo isso acontece hoje no Brasil, como isso pode ser desenvolvido aqui em Chapecó também. Nesse evento, nós temos à tarde submissão de artigos, apresentação de artigos que foram submetidos ao evento e que foram aprovados aí diretamente para a comunidade acadêmica, né? Mas também é evento aberto. E nós teremos às 5h30 da tarde a instalação em Chapecó da primeira Câmara de Arbitragem aqui da nossa região. Então vai ser um dia destinado a essas discussões jurídicas, mas nós queremos até chamar a comunidade em geral para que compareça e conheça essas formas que são um pouco diferenciadas daquelas que nós já conhecemos, que é aquela sentença imposta pelo juiz, né? Então, eu vou pedir para você